Olha. As mulheres aqui, ó. Comandante está aí. Essas mulheres. Ó. Eita, não, são quantas, hein? São ó, muitas mulheres, ó. Bem que diz que as mulheres estão andando no mundo, e é mesmo, viu? Ei, pois é, graças a Deus. Ó. Menina de Deus, olha que praça linda. Que praça linda, a Praça do Relógio. Pois é. Olha aqui. Que lindo. Ó. E é isso, amados. Então, curtam, compartilhem, me sigam para novos vídeos. Tchau, tchau.